Encontro Administração, Economia, Política e Pensamento Social Brasileiro. Um tributo a Teotônio dos Santos. Josué de Castro, por Marcelo Mário de Mello. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu queria agradecer inicialmente ao convite do meu grande amigo e companheiro Cláudio Gugel, essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, e o prazer de estar novamente ao lado de Paulo Emílio aqui, e o prazer maior de falar de uma figura como Josué de Castro. Eu tive o primeiro contato com Josué de Castro ouvindo falar dele pela fama. Eu tinha 17 anos, no Recife, era militante do Partido Comunista, da base dos 25 jovens comunistas do ginásio pernambucano. E a gente ouvia falar de Josué de Castro. Josué de Castro, o homem que escreveu Geografia da Fome, o homem que representava o Brasil na Ascofam, o homem que falava vários idiomas, o homem que falava em plateias de cientistas, em vários idiomas, na Itália, na França, falava para plateias universitárias e falava também para público de massa. Ele foi deputado 2 vezes e foi o deputado mais votado de Pernambuco na segunda eleição. Ele tinha esse domínio do discurso. Aquele professor que era ambidestro, que começava a dar uma aula, no meio do caminho trocava o giro da mão direita para a esquerda, e aquele entrevistado que sabia taquigrafia. Quando o jornalista ia entrevistá-lo, ele taquigrafava todas as perguntas, e se o jornalista precisasse, ele ajudava o jornalista, que tinha tudo taquigrafado. Então era aquela figura monumental, Josué de Castro, com uma grande produção de livros escritos. Ele escreveu os mais famosos são Geografia da Fome e depois Geopolítica da Fome, que ele coloca a fome no âmbito mais internacional, universal. Então um dia eu tive a oportunidade de ver uma conferência de Josué de Castro no Teatro Santa Isabel, onde muitas vezes discursou Joaquim Nabuco na campanha da abolição da escravatura. Então eu pude constatar todo esse brilhantismo dele, que ainda vi essa conferência de Josué de Castro. Então eu considero Josué de Castro um gigante multifacético, injustiçado, porque mesmo em Pernambuco, que é a sua terra, não tem nenhum grande, uma rua, um viaduto, nenhuma obra de grande porte com o nome de Josué de Castro. José de Castro, junto a Paulo Freire, são os 2 nomes que têm maior repercussão internacional. Então, Josué Apolônio de Castro nasceu no Recife em 5 de novembro de 1908, no bairro da Madalena, numa área próxima do Mangue. Quando tinha 4 anos, seus pais, Manuel Apolônio de Castro e Josefa Carneiro de Castro, se separaram e ele ficou morando com a mãe, professora, que dava aulas em casa e enfrentava dificuldades financeiras. De origem rural, o pai era proprietário de uma vacaria e fornecia leite. Nas férias ia para a casa do pai no interior. O menino Josué convivia muito na rua com meninos pobres, descalços, jogando peão e castanha, tomando banho de rio. No primeiro colégio em que estudou no Recife, sob o impacto da rígida disciplina, exercia uma permanente desobediência e viveu o tempo todo cumprindo castigos, até que passou ao Instituto Carneiro Leão, dirigido pelo famoso e temido educador Pedro Augusto, a respeito de quem diz: conquistou-me com um pacto que tacitamente fizemos os 2, sem aludirmos diretamente aos seus artigos fundamentais, a obrigação de estudar de verdade e a liberdade de continuar com direito a certas rebeldias. Pela persuasão, o velho Pedro Augusto conseguiu afastar Josué da frequência do jogo de bilhar, responsável pela baixa nas suas notas. O aluno terminou tirando o primeiro lugar da turma no colégio. O fato é que Josué de Castro se constituiu num típico estudante CDF, tendo ingressado na Faculdade de Medicina da Bahia com 15 anos de idade. Falsificaram a idade dele para ele poder assumir. 2 anos, eram 2 anos a mais dele. Isso ele disse. Transferindo-se depois para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Como acadêmico, segundo um companheiro de colégio do Recife, Otávio Pernambucano, sua vida era uma maratona. Estudava, lia, preparava resumos para os colegas mais abonados, escrevia para jornais e revistas sobre assuntos diversos, inclusive cinema.
Conhecia Hollywood por todos os diretores, astros e estrelas. Fazia boa análise do comportamento de cada um nas contingências do enredo. José de Castro também frequentava as embaixadas latino-americanas, tendo contado com a ajuda do embaixador do México, o homem de letras Afonso Reis, seu admirador e amigo. Em 1929, ele concluiu o curso de medicina no Rio, mas não participa da solenidade de formatura. Eleito presidente do Centro Universitário Latino-Americano, chefia uma delegação de acadêmicos ao México. Na viagem, desenvolve estudos da cultura asteca e termina sendo colhido por um esgotamento nervoso e uma depressão, que consegue esconder dos colegas. Então, ele era depressivo. José de Castro era depressivo. Inicialmente, José de Castro, como médico recém-formado, trabalhou numa fábrica no Recife e havia fadiga dos operários. Então ele diz ao diretor da fábrica que não pode resolver o problema dos operários, porque não é diretor, porque o problema deles é a fome, é a má alimentação. Então pede para ele se demitir, ele se demite. Em 1932, ele é aprovado em concurso para a livre docência da cadeira de Fisiologia na Faculdade de Medicina do Recife e é eleito representante dos docentes na congregação. Torna-se um médico da moda com clientela abastada, o que lhe permite transferir-se para um consultório melhor. Até então, sem ter conseguido nenhum retorno nos planos de nutrição que apresentava para hospitais, escolas e fábricas. José de Castro é contratado pelo governo do interventor Carlos de Lima Cavalcante para a chefia do Serviço de Saúde da Polícia Militar, procurando aplicar com entusiasmo as suas ideias. Nesse período escreve O Ciclo do Caranguejo. Também em 1932 escreve O Problema Fisiológico da Alimentação no Brasil, que é contestado por Gilberto Freire como inteiramente errado no seu livro Casagrande de Senzala, publicado em 1934. José se defende em artigo no Diário de Pernambuco, refutando os argumentos de Freire e desqualificando a sua obra quanto aos fundamentos científicos, porque Gilberto Freire proclamava a superioridade da raça brasileira em função da mestiçagem, o negro, índio e europeu. Então ele atribuía à raça determinados componentes que seriam transmitidos geneticamente, e o José de Castro negava isso. Isso não existia, essa coisa de raça. Entende? E, pelo lado negativo, aquele dizia que o brasileiro era indolente porque ele tinha a influência do índio e do negro, ele dizia que não tinha nada disso. O problema da indolência possível era resultado da fome. Então isso abalava o pressuposto de Gilberto Freire, que, embora não tenha essa visão negativa da indolência, tinha uma visão positiva, mas atribuía um caráter genético. E José negava essa história, dizia que isso não existe. Inclusive, posteriormente ficou constatado que essa coisa de raça praticamente não existe, do ponto de vista genético. Então essa polêmica é um desafio que eu vou enfrentar depois. Meu contato com José de Castro, eu fiz um perfil parlamentar de José de Castro para a Câmara dos Deputados. Eu tive que ler a obra dele, e como eu estava muito focado no perfil, eu não me preocupei com essa polêmica com o Gilberto Freire, que é objeto de trabalho depois, né? José de Castro vai para o Rio de Janeiro. Antes disso, em 1933, ele faz o primeiro inquérito feito no Brasil sobre as condições de vida das classes operárias no Recife. O primeiro estudo que ele coloca como é a alimentação dos assalariados. Ele estabelece o que seria o mínimo para um cidadão ter a quantidade de calorias e de nutrientes necessários. E verifica que as condições alimentares da população estão muito abaixo, um terço abaixo do que era necessário para ter um mínimo de alimentação compatível com a condição humana. Então ele vai em 1934 para o Rio e monta também a clínica no Rio. Ele faz concurso para a Faculdade de Medicina, passa nesse concurso e também monta a clínica dele de nutrição no Rio. Então, nesse período, ele começa a adquirir fama, porque ele começa a fazer publicações. Ele publica Geografia da Fome em 1946. Esse livro começa a ser traduzido internacionalmente. Depois ele publica 7 palmos de terra e um caixão. E a sensibilização dele com a questão da fome, ele deixa muito claro que o contato dele com a fome, ele diz, não foi na Sorbonne nem em qualquer outra universidade sábia que travei conhecimento com o fenômeno da fome.
O fenômeno se revelou espontaneamente a meus olhos nos mangos do Capibaribe, nos bairros miseráveis da cidade do Recife. Esta foi a minha Sorbonne, a lama dos mangos do Recife, fervilhando caranguejos e povoada de seres feitos de carne de caranguejo, pensando e sentindo como caranguejo. O fenômeno se revelou espontaneamente aos meus olhos nos mangos do Capibaribe, nos bairros miseráveis, retificando o peso do impacto social como força subjacente do seu trabalho intelectual. Na introdução de 7 palmos de terra em um caixão, José de Castro se define nesses termos como intelectual engajado. De uma sociologia que, estudando cientificamente a formação, a organização e a transformação de uma sociedade em vias de desenvolvimento, compreende e admite que os valores mais desejáveis por uma sociedade são os ligados à mudança e não à estabilidade, e por isso mesmo se aplica em aprofundar ao máximo o seu conhecimento científico do mecanismo destas mudanças. Digo conhecimento científico porque, a meu ver, a sociologia comprometida com o compromisso social não deixa de ser científica por esse engajamento. Ele tem uma posição muito clara de intelectual engajado, sem nenhuma defensiva desse engajamento. As inclinações já manifestas por José de Castro, no sentido de direcionar todo o trabalho científico dele para a situação das classes assalariadas, principalmente, e do povo empobrecido em geral, naturalmente o levariam à política. E ele entrou na política a partir da ligação com a família de Getúlio Vargas, porque na clínica dele no Rio, ele começou a atender a família de Getúlio Vargas como médico. Passado o período do governo Dutra, teve o período de Getúlio Vargas como ditador, Agamenon Magalhães, que foi governador de Pernambuco, foi ministro do Trabalho e ministro da Justiça de Getúlio. Em 1940, Getúlio decreta o salário mínimo, e a base daquela cesta básica do salário mínimo foi o estudo de Josué de Castro acerca das condições de vida dos trabalhadores, dos assalariados no Recife. Foi o que deu base, Agamenon Magalhães achou interessante e estabeleceu, inclusive, o Diese e a CUT denunciam que, hoje em dia, para se cumprir aquele mínimo alimentar que está previsto no decreto de salário mínimo, o salário mínimo deveria ser pelo menos de R$3.000. Então, não é cumprido, aquelas exigências não são cumpridas, e observe-se que aquela cesta básica foi de 1940, hoje em dia teria que ser acrescida de novos itens. Então, ele fundamentou a ideia do salário mínimo, né? Então, ele pegou o período ainda da ditadura Vargas. Tivemos a transição para o governo Dutra. O Brasil vai para a guerra, foi o único país da América Latina que mandou tropas, e Getúlio Vargas negociou muito alto isso, negociou a siderurgia nacional, Vale, São Francisco. Os americanos tiveram que financiar a siderurgia nacional, porque Getúlio Vargas tem uma posição nacionalista com relação à economia. Então, ele negociou o financiamento da siderurgia nacional, em troca da participação. E como ele era um cara altamente inteligente, quando ele sentiu a onda democrática surgindo no mundo, ele procurou se antecipar e decretou a anistia e marcou eleições. Marca as eleições, o calendário das eleições municipais, estaduais e nacionais. Houve uma aproximação dos comunistas com Getúlio Vargas, porque Vargas tinha uma plataforma nacionalista. Então houve um medo muito grande dos setores conservadores no Brasil com essa aliança. O argumento era interessante. Como é que você vai ter um processo de redemocratização sob o comando do antigo ditador? Isso era convincente. Então houve um golpe de Estado e Getúlio foi deposto, assumiu a presidência o presidente do Superior Tribunal Federal e os governos de Estados interventores foram substituídos pelos presidentes dos tribunais. E o calendário eleitoral foi cumprido. Vargas apoia o general Dutra para presidente da República, que foi o chefe da repressão da ditadura varguista. O ministro da Guerra, que era simpatizante do eixo do nazismo. Foi o que entregou Olga para os nazistas. Então, Dutra é eleito presidente do Brasil. Veja as coisas brasileiras como é que são. Na abertura democrática, o presidente eleito era o chefe da repressão do tempo da ditadura, Dutra. Então, pela primeira vez no governo Dutra, na Constituição de 46, o Partido Comunista teve vida legal pela primeira vez. Então, elegeu bancadas poderosas, tinha 200 mil filiados no Brasil e tinha existência legal.
Isso era muito para o Brasil, para a democracia burguesa brasileira. Por 3-4, não, por 3-2 no superior Tribunal Eleitoral, é aprovada a cassação do registro do Partido Comunista sob o governo Dutra. Houve a cassação, no dia seguinte todas as sedes do Partido Comunista foram invadidas e depredadas. E houve prisão preventiva por um bocado de comunista, em plena democracia, isso em 47. A abertura democrática foi em 46. Veja que coisa. Mas os comunistas eleitos ficaram com mandatos. Então, democraticamente foi aprovado uma lei no parlamento que todos os mandatos de comunistas, senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores ficavam extintos. Então foi aprovado que todos os mandatos foram perdidos, democraticamente, com o apoio do Superior Tribunal Federal. 2 anos após a abertura, você já está fechando. Agora, um pouco antes dessa cassação dos mandatos, estavam marcadas eleições para prefeito de capital. E o que é que aconteceu? No caso do Recife, por exemplo, tem uma bancada poderosa. Gregório Bezerra, que era um comunista notório, foi o primeiro deputado mais votado no Recife, entre todos os deputados federais. Esse fenômeno foi nacional. Eleição para prefeito e Gregório Bezerra saiu prefeito do Recife. O que é que acontece? Democraticamente foi aprovada uma lei estabelecendo as áreas de segurança nacional, que cidades fronteiriças, instâncias hidrominerais e litorâneas, não havia eleição para prefeito. Então, 11 capitais, Santos, Rio de Janeiro, Natal, Bahia, Salvador, centro de concentração operária, não tinha eleição para prefeito, democraticamente. Então, isso só foi retomado em 1955 com o JK, que encaminhou um projeto de lei. Então, esse município passaram a ter eleição para prefeito em 1955. Então, essas manobras são muito típicas do Brasil, manobras jurídico-políticas. Por isso que eu não estranhei nada do governo Temer, impeachment. Isso é tudo, faz parte da democracia brasileira, essas jogadas. Então, sobre isso eu fiz um poema que está no meu livro, que é Executivo, rato ativo, cozinha no esgoto. Parlamento pestilento põe carne podre na panela. Judiciário falsário manda cumprir dentro da lei. Mídia, ofídia, faz a propaganda do produto. Depois se põe à mesa da democracia burguesa. Bem, essa ele viveu esse período. Aí o que é que acontece? Passado o governo Dutra, Vargas se candidata a presidente, os tradicionais golpistas, Carlos Lacerda à frente, diz o seguinte na imprensa: o senhor Getúlio Vargas, senador, não deve ser candidato à presidência. Candidato não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse. Empossado devemos recorrer à revolução para impedir de governar. Claramente. Aí Vargas, ainda candidato, vai para a imprensa e diz o seguinte: Getúlio declara em entrevista à Folha da Noite de São Paulo: conheço meu povo e tenho confiança nele. Tenho plena certeza de que serei eleito, mas sei também que pela segunda vez não chegarei ao fim do meu governo. Terei de lutar. Até onde resistirei? Se não me matarem, até que ponto meus nervos poderão aguentar? Uma coisa lhes digo: não poderei tolerar humilhações. Grupos internacionais subvencionarão os brasileiros inescrupulosos, seduzirão ingênuos e inocentes em nome de um falso idealismo e de uma falsa moralização, dizendo atacar só ambientes corruptos que eles mesmos de longa data vêm criando, procurando atingir a minha pessoa e o meu governo, evitar a libertação nacional. Terei de lutar, se não me matarem. Isso foi a declaração de Vargas, candidato em 1950. Então, Vargas é eleito, né? Os comunistas, na época, assumem uma posição que foi chamada Manifesto de Agosto, não apoiam Vargas, etc., né? Termina havendo o suicídio de Vargas, Josué. Isso foi as conjunturas em que Josué viveu, né? As medidas nacionalistas assumidas pelo governo Vargas, no seu segundo governo, notadamente a política petrolífera e a criação da Eletrobras, provocaram pressões internacionais a que se junta uma campanha de imprensa capitaneada pela UDN, criando no país um clima de intranquilidade e conspiração na área militar, com o estímulo da embaixada norte-americana. Ocorre um atentado contra o deputado e jornalista udenista Carlos Lacerda, furioso líder da direita, à frente da tribuna da imprensa.
Lacerda tem um ferimento leve, mas é morto o Major Vaz, oficial da aeronáutica que ele servia de guarda-costas. Descobre-se que o atentado foi orientado por Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Getúlio. Isto traz o elemento psicológico que provoca o aguçamento e o transbordamento da crise. Acuado por um ultimato dos oficiais superiores das Forças Armadas, no dia 24 de agosto de 1954, Getúlio se suicida para não renunciar, deixando como documento o trágico político a célebre carta-testamento. Assume o governo vice-Café Filho, integrante do PSP, Partido Social Progressista, vinculado a Adhemar de Barros, que havia apoiado Getúlio a presidente. No seu livro Homens e Caranguejos, Josué de Castro se refere a esse momento. O suicídio do presidente e a sua carta de acusação provocaram um choque nas massas atordoadas e, pela primeira vez, orientaram os debates políticos do Brasil para um mais alto nível no sentido dos problemas econômicos e do conhecimento do conjunto da realidade nacional. Pela primeira vez, parecia claro que o dilema político brasileiro era consequência de um choque de interesses inerentes aos processos de emancipação econômica, o nascimento da indústria de bens de equipamento, da siderurgia e da indústria do petróleo, e que a sorte do país se jogava na defesa das relações, das trocas comerciais e na expansão do nosso comércio exterior, na luta para disciplinar os capitais estrangeiros e para controlar a sua ação na política interna do país. E acrescenta, o moralismo, a exploração do moralismo como tema de análise da realidade nacional começou a ser denunciada como uma simples tática diversionista. Isso Josué de Castro refletindo sobre, naturalmente, com essas ligações políticas todas, Josué de Castro terminou se candidatando a deputado pelo PTB. Em 1950, a primeira candidatura dele não foi eleita. Em 1954, ele se candidata novamente e é eleito. É o deputado mais votado, uma ampla coligação nele. Então, a gente vai ver o Josué de Castro agora como parlamentar. Voltando um pouco para fazer a síntese dele como cientista, Josué de Castro, ele foi médico, ele fez clínica ligada à nutrição, e entrou em crise porque ele tinha uma clínica abastada que as burguesas iam lá fazer dieta. E todo o conhecimento dele era no sentido de resolver a situação dos trabalhadores que viviam sob a fome. Então ele entrou em crise e deixou de lado esse negócio. Ele entrou em crise, foi quando ele viajou para o Rio. Porque ele queria dirigir o conhecimento dele para os trabalhadores, era uma clínica rica. Então ele era um homem que ele tinha um conhecimento como médico na clínica. Ele dirigia pesquisa de laboratório. Tem uma pesquisa dele que foi financiada pela Nestlé sobre o papel do milho. Então ele prova, com experiência com ratinhos, que os ratinhos alimentados com leite, os ratinhos alimentados somente com milho e com leite. Então ele prova que a combinação de milho e leite é superior ao leite. Então ele fez uma pesquisa, então ele recomendava a mistura de milho e leite, e resgatava a sabedoria indígena, que toda comida de milho no Nordeste é com leite. Ele fez uma pesquisa de laboratório, então ele dirigia pesquisa de laboratório. Ele dirigia pesquisa de campo, como essa pesquisa, sobre as condições da classe trabalhadora na Inglaterra. Ele formou o curso de nutrição no Rio de Janeiro. Ele criou o curso, formação acadêmica. Então ele era preocupado em formar a equipe de profissionais especializados. Ele se formou em filosofia, ele tem diploma de filosofia no Rio de Janeiro. Ele estudou antropologia e sociologia. Ele estudou geografia, ele tem um estudo sobre a geografia da cidade do Recife. Então ele tem uma cultura muito ampla, muito diversa. Então chega esse político intelectual político no parlamento. Cheguei à conclusão de que as forças da reação se organizam numa articulação ostensiva contra o liberalismo progressista, pretendendo esmagar quaisquer tentativas de se obter um certo progresso social através de medidas de libertação das classes mais pobres do regime da fome em que as mesmas vegetam. Diante disso, tenho a impressão de que não me é possível ficar à margem da luta depois de ter denunciado nos meus livros a desigualdade social e o desequilíbrio econômico como as causas principais do marasmo desta zona do Brasil onde nasci
E por isso eu resolvi considerar a possibilidade de me candidatar a deputado federal no próximo pleito. Então ele teve apoio, ele fez uma campanha em Pernambuco com uma grande participação de sindicatos, porque ele tinha a participação dele nas pesquisas sobre as condições de vida das classes assalariadas e a pesquisa dele que fundamentou o salário mínimo. Então ele tinha um apoio dos sindicatos, dos trabalhadores. E uma grande participação de mulheres nos comitês dele. As fotos que a gente tem muitas mulheres nos comitês dele. Nessa campanha, Josué de Castro faz dobradinha com Francisco Julião, que criou as ligas camponesas no Recife. Ele fez Julião candidato a deputado estadual e Josué federal. Ele fez dobradinha com Julião. Então, ele é eleito deputado na década de 50 e forma no bloco de esquerda. Ele se dizia um homem de esquerda, ele dizia que jamais entraria no Partido Comunista porque ditadura nem do proletariado, era assim que ele dizia. Agora, ele não era anticomunista, ele tinha relações claras e explícitas com os comunistas, inclusive quando Prestes foi no Recife para o comício de Cid Sampaio em 1958, candidato a governador, ele estava lá no aeroporto. Outro momento político, como deputado federal, como deputado estadual, Josué de Castro passou um ano apenas observando o parlamento. Ele não fez nada durante um ano, ele era um cientista, ele quis estudar o parlamento. Passou um ano sem nenhum pronunciamento. Quando ele estudou todo o parlamento, o que era o parlamento, então ele começou a apresentar projetos. Então ele apresentou um projeto obrigando a que houvesse uma parcela de agricultura de subsistência em toda a propriedade. Não aprovou, perdeu. Ele apresentou um projeto estabelecendo que as indenizações de terras fossem feitas pela declaração fiscal. Pela declaração fiscal e não aplicando a correção, a atualização. Também perdeu. Ele coordenou um grupo multidisciplinar de intelectuais de todos os tipos e apresentou um amplo projeto de reforma agrária global. Também perdeu. 3 grandes projetos de Josué de Castro ligados à questão agrária. Ele perdeu também isso. Josué de Castro, ele foi intelectual engajado, ele foi parlamentar, com espírito intelectual, como parlamentar. Né? Ele, em todos os momentos políticos, ele fechou com as posições progressistas. Quando houve a tentativa de golpe, quando Jânio Quadros renuncia, o sucessor seria João Goulart, que era o vice-presidente, os ministros militares tentaram impedir a posse. Houve uma amostra grátis de golpe de Estado. Josué de Castro se colocou o contrário a isso, formou na resistência democrática, na chamada campanha da legalidade. Estava presente no comício do dia 13 de março, quando João Goulart decreta a reforma de base, estabelece a desapropriação de 10 quilômetros de terra em torno de ferrovia, açudes e rios navegáveis, e assina o decreto de regulamentação do lucro das companhias estrangeiras, que Vargas ia assumir, e foi na iminência da assinatura de Jabas que se desencadeou a campanha do Mar de Lama de Lacerda. Vargas não assinou e nenhum outro presidente assinou a regulamentação. Aí João Goulart assinou no Palanque no dia 13. Josué estava ao lado de João Goulart. Ele renuncia ao segundo mandato dele, porque ele vai assumir a condição de embaixador do Brasil na ONU, já no governo de João Goulart, quando João Goulart assume a presidência da República depois da campanha da legalidade. Então, quando houve o golpe de 64, ele estava no exterior e não voltou mais para o Brasil. Ele é o 10º nome da lista de cassação de mandatos com a ditadura. Então, ele vive no exterior. Então, quando completa 10 anos da cassação dele, em 1974, ele encaminha uma solicitação ao consulado para poder voltar ao Brasil. No dia 24 de setembro de 1973, em sua casa, aos 65 anos de idade, Josué de Castro foi encontrado morto pela esposa Glauce. Dias depois, as instâncias da ditadura apresentavam à sua filha, Ana Maria, uma peça burocrática de sabor kafkiano. Um militar vinculado ao Serviço Nacional de Informações, SNI, comunicava-lhe em nome do seu chefe que havia sido revalidado o passaporte do pai, ele já morto,
e lamentava o detalhe de um processo somente ter se concluído depois que ele não mais se encontrava entre os mortos, entre os vivos. Eis o documento. Brasília, Distrito Federal, Dona Ana Maria Castro. Saudações. Incumbiu-me o general Fontoura de dirigir estas linhas. Trata-se da resposta que ele ficou de dar-lhe pelo telefone. Entretanto, o assunto estava sendo tratado no Itamaraty. Só hoje foi possível a resposta, aliás, favorável. Lamenta, por outro lado, o general que a resposta tenha sido tardia e apresenta, por intermédio, seus pêsames. Atenciosamente, Cláudio Barbosa de Figueiredo, capitão. José de Carlos deixou 3 filhos que teve com Glaucio e Rego. A atualidade de José de Castro fica claro que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no discurso do lançamento do programa Fome Zero, declarou que ele se inspirava nas ideias de José de Castro e o citou nesses termos: fome e guerra não obedecem a qualquer lei natural, são criações humanas. Esta frase é de um conterrâneo nosso, pernambucano, médico e geógrafo, que foi o fundador, o primeiro presidente da FAO. Teve 2 indicações ao Nobel da Paz e morreu de saudade do Brasil exilado na França durante o regime autoritário. Então, quando José de Castro foi caçado no Brasil, ele teve convite de 17 países para ensinar em universidades. Ele escolheu a França e até o fim ele ficou na França, como catedrático. As obras mais importantes de José de Castro: Geopolítica da Fome, Geografia da Fome, Homens e Caranguejos e Documentário do Nordeste. Claro, ele tem uma grande quantidade de obras publicadas, mas esses são os fundamentais. Então, eu queria, para concluir, em agradecimento ao meu amigo Cláudio Gurgel, eu publiquei o Dicionário Poético Militante, na época do governo Temer, e tem um poema lá que é Proletariado, que eu dediquei a Cláudio Gurgel. Eu queria ler esse poema agora, dedicado a Cláudio Gurgel. Proletariado. Palavra proletrária, vária, área, areia, ar, cosmo, escavarmando, alça-pão, pedra nuvem, diamante brilhante, pá lavrado, a mão letrada, proletrada, poeta proletário, proletário.